Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por mais um dia que acordamos e o Senhor nos sustenta. Louvado seja Deus. Mulher, hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra em capítulo de Marcos, versículo 1, a partir do versículo 35. Marcos 1, 35, que diz: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Louvado seja Deus. Mulheres, não resta dúvida de que Jesus ele era um homem muito ocupado, muito mesmo. Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, Jesus ele não parou. Quando começou seu ministério, Jesus ele ia ali, conversava com pessoas, ensinava pessoas, curava pessoas, expulsava demônios, libertando essas mesmas pessoas. Amém? Jesus era um homem procurado, como nós podemos ver aqui. Então, se uma coisa que nós podemos falar de Jesus com toda certeza é que Jesus ele era um homem ocupado. E hoje, no dia de hoje, quem de nós não temos ocupação? Se hoje você encontra uma mulher com mais de 18 anos por aí, que ela não tá com o seu tempo aí ocupado, ela é uma pessoa assim sem visão de vida ou sem propósito de vida. Porque uma mulher, independente que ela seja solteira, casada, ela tá aí ou estudando, trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da família, tendo o seu ministério. Amém? Então, é muito difícil hoje você achar uma pessoa que ela tá ali com muito tempo sobrando, né? Nós estamos sempre vivendo aí numa correria, numa loucura. E Jesus também, naquela época, ele tinha a sua vida corrida. Jesus tinha uma vida muito agitada. Amém? E nós vamos ver, é interessante também que antes de nós lermos aqui no versículo 35, quando você volta no versículo 29, nós vamos ver o poder de Jesus que ele tem para curar, para libertar pessoas, para curar doentes, para curar enfermos, de forma que muitas pessoas traziam os enfermos até Jesus. E Jesus tinha esse poder para operar que vinha do Pai. Esses milagres dependiam do poder de Deus sobre ele. Amém? Do poder de Deus sobre ele. E era exatamente por isso que Jesus orava. Tanto é que um dia os discípulos chegam para Jesus e eles dizem assim: Mestre, nos ensina a orar. Jesus ele fazia milagres, Jesus ele fazia grandes maravilhas diante dos seus discípulos, e os discípulos não chegaram para dizer: Mestre, nos ensina a acalmar o mar. Mestre, nos ensina a andar sobre as águas. Não, eles disseram: Mestre, nos ensina a orar. Então, meninas, por que eles pediram isso a Jesus? Porque eles entendiam que Jesus orava e por isso ele recebia poder. Era através da comunhão com Deus, comunhão com o Pai, que ele operava as maravilhas, os milagres e os prodígios. Amém? E aí é interessante que nós vamos ver aqui que Jesus ele vai orar em um lugar deserto. E nós vamos ver que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus ele levantou antes do raiar do dia, antes de todo mundo acordar. Jesus foi ali para orar. Amém? E muitas pessoas dizem por aí que a oração da madrugada ela é mais especial, que a oração da madrugada ela é mais forte. E não é isso. Eu venho aqui dizer para vocês que a oração da madrugada, ela não é mais poderosa que a oração da tarde ou da noite. Amém? Às vezes nós escolhemos o horário da madrugada para orar por conta do sacrifício. Se para você é um sacrifício ter que acordar de madrugada para orar, ali você junta isso com o jejum e coloca-se como um sacrifício ao Senhor, um sacrifício pela sua comunhão com Deus. Outras pessoas oram porque acham o melhor momento,
Mas eu quero dizer aqui que, Jéssica, eu não consigo orar de madrugada, mas você consegue orar em outras horas? Amém. Então, Jéssica, por que Jesus orava de madrugada? Justamente porque Jesus era um homem ocupado. Porque Jesus, ele sabia que ele tinha uma vida corrida e se ele não orasse de madrugada, ele não conseguiria no decorrer do dia ter o seu momento a sós com Deus. Então, para Jesus era muito mais importante acordar de madrugada para orar do que dormir. Preste atenção nisso, mulher. Amém? Então, assim, se Jesus naquele dia ele não tivesse... O que eu entendo com essa palavra? Se Jesus naquele dia ele tivesse dormido até mais tarde, ele não tinha conseguido ter o seu momento com Deus. Por quê? Porque nós vamos ver que mesmo Jesus tendo acordado de madrugada, tendo se separado, indo para um lugar deserto, Pedro e os outros discípulos foram procurá-lo para quê? Para dizer, olha, mestre, tem várias pessoas te procurando. Ou seja, mal o dia tinha raiado, já tinha gente correndo atrás de Jesus. E Jesus naquele momento, quando Pedro chega, ele diz, vamos para a cidade vizinha. Ali já começou o dia de Jesus, ali Jesus já começou a trabalhar no ministério. Amém? Então, se Jesus deixa para acordar um pouquinho mais tarde, ele teria que se levantar e já dar de cara com as pessoas procurando ele. Ele já teria que ter se levantado e já ia dar de cara com as suas obrigações do dia. Por isso, Jesus achava melhor, era mais conveniente para ele, de uma forma que ele não negociava o seu tempo com Deus. Ele acordava mais cedo, ele se separava. Quando todos iam muitas vezes dormir e descansar, Jesus estava orando ao Pai. Amém? O que nós aprendemos com isso, mulher? Que nós precisamos buscar estratégias, nós precisamos buscar estar com o Pai. Amém? Se a nossa comunhão depende de nós termos que acordar um pouquinho mais cedo, de ter que dormir um pouquinho mais tarde para ler a Bíblia, façam isso, mulheres. Não negociem o seu tempo com Deus. Não abra mão, não deixe a correria, não deixe a rotina, não deixe tudo o que está acontecendo na tua vida te tirar da presença de Deus. Jesus recebia poder do alto, porque ele não negociava o seu tempo de oração. Você quer ser uma mulher bem-sucedida, você quer viver maravilhas do Senhor, você quer viver o sobrenatural de Deus, mas você não ora. Amém? Então hoje a palavra é: ore, não negocie o seu tempo de oração. Amém? Se esforce para estar no lugar secreto com Deus. Eu quero que você coloque aqui nos comentários hoje: eu não vou negociar o meu tempo de oração. Eu vou ser uma mulher de oração. Amém? Em nome de Jesus. Guarde isso com você nesse dia. Se Jesus tivesse acordado tarde naquele dia, ele não teria tido um tempo a sós com o Pai. Isso é muito forte, amém? Então, se você passa um pouco mais de tempo no celular, se você acorda muito tarde, se você coloca muitas obrigações na frente de Deus, talvez é por isso que você não está tendo o seu melhor momento e comunhão com o Senhor, amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e agradecemos o teu poder, a tua glória e a tua majestade. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros e nos ajuda a melhorar. Toma-nos em tuas mãos, nos capacita, nos fortalece, nos ajuda, nos guia. Senhor Jesus, abre os nossos olhos para viver a tua verdade e entender a tua vontade. Perdoa os nossos erros, Pai, nos ajuda sempre, sempre, sempre a melhorar. Deus, que nesse dia seja um dia abençoado, seja um dia cheio da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, e que essas mulheres, Pai, elas consigam ser mulheres estratégicas, que essas mulheres elas consigam, Pai, não se perder no meio da sua rotina, mas que elas consigam se achar no Senhor, que elas comecem, Jesus, a priorizar o momento de oração, a buscar estratégias para não fugir, Senhor Jesus, da tua presença e perder a oportunidade de estar contigo. Deus, ora que essa mulher ela possa acordar de madrugada, ela possa acordar um pouco mais cedo, ou ela possa acordar um pouco mais tarde, mas que ela não vá dormir sem ouvir a tua voz, que ela não vá dormir, Jesus, sem ter um tempo contigo para sentir a tua presença. Deus, abençoe essa mulher, capacita ela, dá sabedoria, dá capacidade, fortalecimento. Jesus, ajuda essa mulher, livra-la de todo mal. Senhor, protege ela, dá, Senhor Jesus, um dia iluminado, abençoado, onde ela possa sentir e ver, presenciar e testemunhar o teu mover, Pai. Seja com essa mulher no nome de Jesus, é o que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, mulher de Deus.